Como conciliar os negócios, família e vida espiritual? É o que vai nos ensinar hoje o nosso convidado no episódio número 1 do podcast Tudo Católico. Pode confiar, é tudo católico. Eu sou o Fernando Lauro, esse é o podcast Tudo Católico. Seja bem-vindo. Bom, esse podcast, você está hoje no nosso primar aqui, né? Nosso primeiro podcast, o podcast número 1. E esse podcast, já vou dizer de largada, é um podcast consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, por isso que ele está aqui do nosso ladinho, tá? E a gente vai entregar ele já sempre, desde o início, a este e a todos os outros episódios. Bom, nosso convidado de hoje, né, é católico, casado com a Franciele, pai da Letícia, da Maria Clara, da Ana Laura, administrador com MBA e mestrado na área de gestão estratégica e de projetos, com experiência de 15 anos em gestão em empresas privadas e públicas, e autor do livro Guia Prático de Organização Pessoal. Vitor Nascimento, nosso amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Nando. É uma honra, né, estar aqui nesse podcast do Tudo Católico, que eu já tenho um carinho, já acompanho o Tudo Católico pelas redes sociais, e estar aqui hoje para mim é uma honra, né? Então, muito obrigado e vamos conversar. É isso aí, nós estamos muito felizes também. E partindo do princípio, então, vida pessoal, quem é o Vitor Nascimento? Me fala um pouco aí, a tua infância, a tua jornada até aqui. Então, eu hoje sou casado com a Franciele, pai da Letícia, da Maria Clara e da Ana Laura. Nasci na cidade interior, moro em Florianópolis já há algum tempo. Tenho 4 irmãos. Berço católico sempre, né? É uma participação bem ativa na juventude. Eu diria que uma juventude linda, assim, com muita coisa boa. E eu acho que é isso, tá bom, né? Para apresentação pessoal, acho que tá bom. É uma tranquilidade, né? Conversar com o Vitor hoje, assim, Deus foi muito carinhoso em trazer o Vitor para cá, porque a gente já conversa bastante há muito tempo. Então, a diferença é que hoje tem uma iluminação bonita, um microfone bom, né? E o papo, assim, fica um pouco mais travado no começo. Mas tudo bem, isso aí é um detalhe. Não se sinta acanhado, Vitor, né? Pode falar da tua terra natal, de todas as peripécias, né? Da tua vida pessoal, não tem problema. Tá bom? Então, vamos entrando já direto nesse tema, né? Que é um tema acho que de desafio para todo empreendedor católico, né? Ou todo católico empreendedor também, né? Esse podcast tem esse público-alvo aí de chegar aos empreendedores católicos, aquelas pessoas que têm realmente um negócio no mercado católico, mas também aqueles católicos fiéis que têm uma empresa própria em outras áreas, né? Então, a gente quer chegar nesse público com esse conteúdo importante. E eu acredito que esse tema de como conciliar a vida familiar, a vida profissional e a vida espiritual, né, no nosso dia a dia, no nosso empreendimento, no nosso negócio, com as nossas relações, é um tema muito interessante, né? Pelo menos para mim, já estou curioso para saber o que eu vou aprender hoje aqui. E aí, acho que deixo a palavra aberta para te falar um pouco sobre isso, né? Então, primeiro a gente fala de gestão do tempo, precisa multiplicar o tempo, enfim. Na verdade, se a gente for olhar, a gente não gerencia o tempo, né? O tempo é finito, é aquilo ali. O dia tem 24 horas, a semana tem aqueles 7 dias, o mês tem aquele tempo, os anos. A nossa vida também é finita se olhar um tempo como um todo, né? A gente só não vai precisar se preocupar com o tempo na eternidade. Agora, a gente não gerencia o tempo. Na verdade, o que a gente gerencia é a nossa atitude diante do tempo, né? Até na mentoria que a gente oferece, a gente aprofunda um pouco mais a questão da gestão do tempo vinculada ao temperamento, né? Dependendo do temperamento da pessoa, ela vai ter um impacto na relação dela com o tempo ou não. Então, o tempo é uma dimensão da nossa vida que a gente não gerencia ele, mas a gente gerencia a nossa atitude em relação a ele, né? Então, esse é um primeiro ponto. Uhum. Um outro ponto que também, assim, antes de entrar na questão mais prática, de como fazer, o que fazer, um ponto que é bom pensar, assim, num princípio de unidade de vida, né? Como conciliar, né? Vida espiritual, como conciliar família e como conciliar negócios, né? Empreendedorismo, trabalho, enfim. A gente fala vida espiritual, mas na verdade, se a gente for ver, a nossa vida é uma só, né? Então, a nossa vida espiritual, ela tá diluída, ela precisa estar diluída nos negócios, ela precisa estar diluída na minha vida familiar. Então, eu não tenho 3 vidas, né? Eu não tenho uma vida... o Vitor, empreendedor, o Vitor,
pai, esposo, o Vitor católico, né? E até lembro que algumas formações, algumas homilias, que a gente escuta, no mundo e fora do mundo, eu na igreja e eu fora da igreja. Então, às vezes a gente compartimentaliza demais as áreas da nossa vida e perde um princípio básico. Então, quando a gente fala de gestão de tempo, um princípio importante é a nossa unidade de vida. E, claro, naturalmente, eu vou organizar algumas áreas, eu vou dispor elas no tempo da melhor forma possível. Mas eu sou um só. Por que eu falo isso? Porque a gente pode cair no risco de assim, não, agora eu estou fazendo a minha oração. Agora eu estou trabalhando. Agora eu estou sendo... E a gente divide. E se for olhar também, né... a divisão não é de Deus, né? O excesso de divisão. Ela existe uma separação dentro de uma unidade. Se a gente for ver também, nós somos um só. Corpo e alma. Quando há a separação do corpo e alma, o que acontece? É a morte. Então, na gestão do tempo, a gente tem que cuidar para não se dividir demais, porque somos um só. Então, isso é uma primeira premissa. Acho que depois a gente aprofunda mais, senão eu vou entrar muito... Mas eu fico pensando como encontrar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre as 3 vidas, que na verdade é uma vida só, né? Não sei como é que a gente pode chamar de as 3... Não é fases? Áreas. São áreas, são 3 dimensões, áreas, né? As 3 dimensões, as 3 áreas da nossa vida única, né? Como achar o equilíbrio? Porque muitas vezes acontece, né? A gente está ali com uma demanda de trabalho grande, tem que entregar, tem aquela questão de ética, aquela questão de responsabilidade, mas também existe a missão da família, né? E também existe a preocupação de estar forte na fé para suportar tudo isso e acreditar também na providência divina, né? Mas e aí? E aí como é que fica? Como é que fica a temperança nesse momento, né? Então, como trabalhar isso, né? Cara, eu lembro de um podcast até que eu vi do Henrique Cal, né? Nas redes dá para achar ele, que é um médico neurologista católico, trabalha também com curso, orientação, mentoria. E se ele estiver nos ouvindo, já está convidado para vir no Tudo Católico também. Isso, e ele trouxe uma reflexão, aquelas reflexões que tu tem, mas nunca parou para pensar. Ele falou assim, ele não foi nessas palavras, mas ele colocou que a gente não tem que buscar um idealismo no perfeccionismo. No perfeccionismo, não. No equilíbrio. Um perfeccionismo no equilíbrio. Se for parar para pensar, não existe um equilíbrio. A nossa vida nunca vai estar 100% equilibrada. Sempre eu vou estar despendendo um pouco mais de atenção para uma área, um pouco mais de atenção para outra área. Então, essa busca incessante ou essa busca utópica por um equilíbrio perfeito, não vai ter. E se a gente pensar também, né, lembrar que somos católicos e cremos que a perfeição é no céu, que aqui é uma luta, na gestão do tempo também, eu vou lutar para ser mais ordenado, eu vou tentar ser melhor organizado, eu vou tentar gerenciar melhor o meu tempo, mas eu nunca vou ter um equilíbrio. Por que eu quis colocar essas questões, esses 2 pontos principais da unidade de vida, e aí tu trouxe o equilíbrio também, que é importante já no início, para a gente não ir para a operação da gestão do tempo sem esses cuidados. Porque senão a gente corre o risco de se perder. E aí cair num ativismo ou num gerenciamento do tempo inflexível, excessivamente compartimentado, que não é o caso. Mas assim, indo para uma questão bem prática, né? Então, eu tenho a minha vida de trabalho, eu tenho a minha vida de oração e tenho o meu negócio. Mas, embora no trecho bíblico ele diga que, olha, para fazer a tua oração, entre no teu quarto, feche a porta. Ok? Sim, nós precisamos ter momentos bem definidos de intimidade com Deus. Eu preciso ter um momento específico, exclusivo, para uma Santa Missa, para um sacramento da confissão. Preciso ter alguns momentos definidos para cultivar a vida espiritual. Mas ela não se limita aí. Então, eu posso estar, sim, antes de começar uma atividade de trabalho, eu vou entregar aquele trabalho para Deus, eu vou oferecer, vou lembrar de tal pessoa, vou ter uma conversa, vou ter uma reunião, rezar pelo anjo da guarda daquela pessoa, tô com uma situação familiar. Então, tu dilui a tua vida espiritual. Na verdade, tu não dilui, né? A tua vida espiritual é a tua vida toda. Então, na perspectiva da espiritualidade, a gente corre o risco de, na gestão do tempo, achar que é somente naqueles horários. Não é. Precisa ter, mas se tu for contar em horas, não são tantas horas assim. Ok. Na perspectiva da família,
Aí sim é bem desafiador o tempo, qual o tempo, quanto tempo de qualidade. Num curso do IBF também, Instituto Brasileiro da Família, eles abordaram essa questão e trouxeram alguns critérios interessantes, assim. E uma fala que marcou muito foi: o trabalho, ele precisa servir a família. E esse critério nos ajuda a discernir, ok, o tempo que eu estou dedicando, ele tá bom? Ele não tá exagerado? Qual é o limite? E não tem uma resposta pronta. Aí tu já associa com a tua vida de oração também, assim, né? De pedir discernimento. Não tem uma resposta pronta, porque vão ter momentos da vida que tu vai precisar te dedicar mais àquele trabalho. Vai ter momentos da vida que tu vai precisar te dedicar mais à atenção da família. Um filho tá doente. Bom, tu não tem essa, o trabalho fica... E tu vai ter que dedicar ao filho doente. As circunstâncias estão mais naturais. Tu tem condição de... Tu consegue avançar um pouco mais do trabalho. Mas a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é: o meu trabalho, o meu negócio tá servindo a quê? Porque a gente corre o risco também de fazer do nosso negócio, ele está servindo a uma vaidade minha. Talvez eu esteja num ativismo, A gente quer mostrar mais para o outro o que a gente está fazendo, o que a gente é capaz de fazer, do que realmente a missão verdadeira daquele Isso, de negócio. fato, eu posso estar fazendo do meu trabalho uma fuga, eu posso fazer do meu trabalho uma vaidade, uma autoafirmação, e aí tá deixando, desejando a desejar com a minha esposa, com meus filhos, né? Ou se eu ainda não tô casado, mas com meus pais e na minha rotina familiar. Agora, se eu tenho claro que não, nesse momento eu trabalho e eu ainda consigo esse tempo, não é matemático. É sempre uma atitude em relação ao tempo e em relação às dimensões da vida, né? Então, isso entra de um princípio, né, da gestão do tempo. Então, na perspectiva da família, às vezes eu tô servindo a família não estando em casa, porque preciso estar fora. Às vezes não. Às vezes eu tô servindo a família, vai depender daquela circunstância. Então, o critério que eu adoto e que eu acho que fica de sugestão para a questão família e trabalho, o trabalho está servindo a quê? Uma outra dica para aqueles que são casados é o feedback da esposa também. O feedback dos filhos é muito concreto. Salvação. É muito concreto, assim, né? Então, isso ajuda muito, né, a discernir. E falei da vida espiritual, falei na perspectiva da vida de família, e na perspectiva do trabalho, eu olhei aqui para o Sagrado Coração de Jesus e lembrei, né? O Sagrado Coração de Jesus nos lembra da humanidade de Cristo. Então, ele nos lembra que Jesus né, ser humano que trabalhou, que viveu os 30 anos dele, trabalhando, vivendo, sem deixar de ser filho de Deus. E lembrei também do The Chosen, né, da série. É interessante ali que eles estão fazendo as coisas, daqui a pouco, bendito seja Deus por esse elemento, né? Bendito seja Deus por essa atividade. Então, a gente que trabalha, seja no trabalho doméstico, seja no trabalho profissional, e eu falo para mim também, é um desafio meu, né, uma luta minha de lembrar, eu tô perdendo a oportunidade de estar com Deus naquele trabalho. De estar sobrenaturalizando ele, de estar pensando, vou oferecer esse trabalho, esse relatório que eu não quero fazer, essa atividade, essa reunião, esse podcast. Eu lembro que uma vez você comentou uma coisa comigo que me tocou bastante, eu sempre lembro, assim, que era a questão da vida ordinária e da vida extraordinária, né? A vida ordinária ali, as tuas tarefas que tu tem que fazer no trabalho e tudo que tu tem que entregar, mas aí quando tu coloca isso, né? Quando tu santifica isso, quando tu coloca isso, Deus dentro daquele trabalho, tu começa a transformar aquilo em algo extraordinário, né? Lembrei até do... Eu não lembro se é no Caminho, não lembro exatamente, mas no livro de São José Maria Escrivá, que ele coloca a analogia assim, alguém fala que, não, tal pessoa tá ali descascando batata, aí depois que ela mudou essa perspectiva, não, ela não tá somente descascando batata, ela está se santificando descascando batata. Então, assim, a reflexão que a gente precisa fazer pro empreendedor católico é assim, tá, ok, vamos lá, na perspectiva da família, esse negócio está servindo a minha família, é essa a finalidade? Bom, ok. Na perspectiva do trabalho em si, o quanto eu estou, de fato, colocando Deus ali. E aí, foi até interessante estar com o Sagrado Coração aqui, porque a nossa vida espiritual, ela é material. Jesus Cristo é concreto, corpo, vida oculta, trabalhou, viveu, não para a gente não cair no risco de um espiritualismo, né? Excessivamente no céu e pouco na terra. Então, naquele meu negócio são tantas
tantas oportunidades. Abandono em Deus, confiança, entrega, relação com outras pessoas, perdão, dificuldade, exercício das virtudes de maneira concreta, relação com as pessoas. Alguns usam o termo de evangelização, outros usam o termo de apostolado, mas levar as pessoas para Deus. Então, o negócio, ele é sim, né? Um estar com Deus. E veja bem também, né? A gente não está querendo romantizar isso, nem tornar assim isso como algo que todos precisam fazer com maestria, como tu mesmo já colocou hoje. O equilíbrio não é assim algo perfeito, né? Acho que a temperança entra um pouco nesse ponto também, né? Eu ousaria dizer que não teremos o equilíbrio perfeito. Eu acho que essa consciência de limitação, essa humildade assim, cara, não vai dar para equilibrar. E tem até tudo, 100%, o tempo todo, né? Sim, eu vou buscar... Da mesma forma que a gente busca a santidade, né? A gente busca uma santidade sabendo que eu não vou alcançar ela plenamente. Eu busco uma ordem, eu busco uma gestão do tempo, eu busco uma temperança, sabendo que eu preciso melhorar, mas que eu não vou ter um equilíbrio perfeito. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Agora a gente podia pensar em questões mais concretas de como gerenciar, como fazer. Eu queria te fazer uma pergunta antes, assim, que é pessoal mesmo, né? A procrastinação. Isso é uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, né? Em todas as perspectivas que nós estamos conversando, né? Então, perspectiva familiar. Eu tô aqui, terminamos de tomar um café da manhã, eu tô recolhendo a mesa e se eu vejo uma outra coisa, eu acabo distraindo, deixo metade da mesa a recolher. Esqueço sempre alguma coisa, né? Se é na oração, eu estou às vezes fazendo oração, mas às vezes a cabeça já está em outro lugar, né? Procrastina rapidamente com alguma coisa, né? Com vida profissional da mesma forma, né? Tá fazendo a tarefa e, por vezes, procrastina com alguma outra questão que dificulta o foco, né? E aí já entrando então, né, já aproveitando essa questão da procrastinação como um gancho, né, de formas, né? Como que a gente pode botar em prática, fazer algum exercício, né? Porque como você falou no começo, existem os temperamentos também. Claro, a gente tem que se conhecer. Meu temperamento ainda não está bem definido, mas eu percebo que o temperamento é diferente, né? Eu vejo a Joyce, minha esposa, ela tem um outro temperamento. Então, ela tem um jeito de tratar com as coisas que não procrastina tanto quanto eu, né? Então, isso também ajuda ela em alguns pontos, me ajuda em outros, enfim, né? E aí, passo a bola para ti, né? Como melhorar isso? Como trabalhar isso dentro de mim, nos negócios, na família, na espiritualidade? Bom, eu já vou chegar lá, só vou voltar um pouquinho. Então, partindo da premissa que nós temos uma unidade de vida e nós somos um só. Partindo da premissa que a gente não vai ter um equilíbrio perfeito, a gente pensa assim, tá, ok, na prática, como é que eu vou fazer? Primeiro, quais áreas da vida eu preciso me organizar? Quais são as áreas da minha vida? Às vezes a gente nem para pensar. Então, que áreas eu preciso organizar? Um livro que eu gosto bastante, que é o Virtude da Ordem, ele traz uma sugestão de áreas, assim, ele usa o exemplo da mão em campos de ordem. Ele organiza em campos de ordem. Cada pessoa pode fazer do seu jeito, mas eu acho do livro bem interessante. Então, o que ele coloca? Primeiro, os deveres com Deus, a relação com Deus. Segundo, o campo da relação familiar. O campo do trabalho, o campo do lazer e cultura, que eu acho bem interessante, que às vezes, num meio católico, se preocupa com a espiritualidade, é importante, mas momentos de lazer, momentos de cultura, outras experiências que te ampliem também, e na responsabilidade social. Né? Então, são 5 campos que ele coloca. Ok, quais áreas eu preciso? Então, é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Segundo, dentro de cada área, o que eu preciso fazer concretamente? Então, dentro da minha área de lazer, eu preciso ter um tempo a mais com a minha família, eu preciso descansar. Ou tempo da minha relação com Deus, olha, eu não estou conseguindo nem ir na missa. Então, bom, não vou entrar nem nisso, mas preciso confessar com maior frequência. Então, são pontos que tu pode listar, ok? Um terceiro, então, definiu as áreas, definiu o que fazer. Depois, quando fazer. Que já seria um terceiro passo. Quando fazer? Que data? Se a gente não colocar a data, não vai sair. Só para bom, mas não vai sair. Então, a gente precisa colocar a data. E uma quarta é a execução. Aí, assim, do campo, tudo é ideia até agora. O campo da execução, a gente vai precisar de uma questão muito prática, de fato, da virtude, da nossa postura, da nossa atitude. Por isso que gestão do tempo, como a gente falou no início, é atitude.
Eu planejei e não fiz nada. Aí vou entrando na procrastinação. Eu queria abordar 2 pontos. No aspecto... Vai depender de cada temperamento, mas 2 pontos que seriam gerais. O perfeccionismo. O perfeccionismo faz eu procrastinar. Então, o idealismo faz eu procrastinar, faz eu deixar para depois. Então, às vezes, eu não faço agora porque eu espero uma perfeição inexistente e deixo de fazer. Então, não, é melhor deixar para depois. Será que não é vaidade? Não, eu quero perfeito. Então, isso pode... Então, eu teria que trabalhar algumas virtudes nesse sentido, né? Da humildade e tudo mais. E um outro lado que é da preguiça, da temperança. Eu procrastino porque eu sou um enrolão, eu sou um preguiçoso. Alguns temperamentos vão ter uma dificuldade maior com a preguiça, outros temperamentos vão ter dificuldade maior com o perfeccionismo. Então, a procrastinação, inicialmente, eu abordaria nesses 2 pontos. No curso que a gente pretende lançar de gestão do tempo e temperamentos, a gente pretende aprofundar, dá para aprofundar um pouco mais. No guia prático que tem lá no perfil do Instagram, ele também aborda alguns pontos da procrastinação, algumas dicas bem concretas. E na mentoria a gente consegue aplicar um pouco de teste de gestão de tempo e de temperamento que dá para direcionar algo mais individualizado. Mas eu diria que assim, cara, cuida da tua vaidade, cuida do teu perfeccionismo, observa essas áreas, ou vai pro lado da temperança, da preguiça, que daí é uma outra forma de atacar, né? Mas eu acho que é isso aí. Perfeito. Já aproveita, já diz aí qual é o teu perfil no Instagram, então, né? Então, meu perfil é vitor.vns. No Instagram tem algum conteúdo lá interessante já. Tem até um post específico sobre procrastinação. E a gente tenta manter atualizado aí com bastante informação. Bom, para quem não sabe ainda, né? O Tudo Católico tem também uma comunidade, né? Uma comunidade dedicada a empreendedores católicos. E dentro dessa comunidade, o Vitor já está gravando um curso que vai disponibilizar lá para os membros da comunidade, né? Nessa linha, nesse mesmo tema do nosso podcast de hoje. Então, em breve aí teremos novidades. Aproveite já para seguir o podcast Tudo Católico, a seguir o Vitor também, para ficar por dentro dessas novidades. Isso é importante. Vitor, caminhando já para o final, questão de como lidar com situações de conflito, às vezes no trabalho, né? Conflitos da questão até do tempo, né? De como que a gente vai gerir isso dentro, às vezes precisa ficar a mais, precisa de uma hora extra, precisa... E aí tem a família, também tem o teu compromisso com a família, né? Ou às vezes o pessoal que trabalha final de semana, né? Tem a Santa Missa no domingo e aí cai numa escala. Como lidar com essas questões que são inerentes à fé católica, né? Dentro de uma realidade também profissional, né? Quando a gente fala de um lojista, quando a gente fala de tantos outros empregos, né? E tantos profissionais que vão trabalhar às vezes com plantões, inclusive, né? Vamos lá, critério, né? Gestão do... Bom, partindo que o tempo é limitado, eu vou ter que encaixar todas as minhas atividades neste tempo aqui. Então, tudo que eu faço, eu tenho que encaixar aqui. Não cabe. Não cabe todas as demandas no espaço de tempo que a gente tem. A gente é muito mais demandado, tem muito mais demandas, ou desejos até, né? Do que tempo que a gente tem. Então, não vai caber. Eu vou ter que saber escolher. Eu vou ter que... Alguém me falou um dia na direção espiritual, alguém me deu essa dica assim, o que tu não vai fazer hoje. Eu até fiz um post sobre isso. Não é o que eu vou fazer hoje. Às vezes a gente precisa pensar o que eu não vou fazer. Então eu preciso escolher o que eu não vou fazer. É bom lembrar que se eu ampliar a dimensão do tempo da minha agenda de hoje para minha agenda de vida, a minha vida é finita. E vão ter coisas que eu não vou fazer na minha vida. Então, o que eu não posso deixar de fazer? Então, esse ponto ele é fundamental. Então, o cara que trabalha, ele vai ter que ir na missa. Se vira a missa dominical, ele vai ter que ir. Se ele vai em uma outra atividade, a não ser por motivos de saúde, enfim, né? E da gravidade, mas então consegue organizar, né? Porque se ele trabalha na escala de sábado, de domingo tem o sábado. O critério, então, esse critério de escolher o que eu não vou fazer hoje. Uma dica bem concreta é quando tu vai montar a tua agenda, tá? Tu tem as tuas prioridades, teus critérios, tu tem a tua lista de atividade. Cara, começa por aquela atividade que eu não posso deixar de fazer. Então, eu vou priorizar a missa, eu vou priorizar aqui meu tempo com a esposa, isso seja na agenda semanal ou na agenda mensal. Então, primeiro tu marca aquilo que é inadiável. Se tu tivesse hoje uma audiência com o Papa, tu não ia colocar na tua agenda? Essa é uma reflexão que a gente já conversou algumas vezes. Mas hoje eu tenho uma audiência com Deus nos meus minutinhos de oração. E quantas vezes eu furo? Então, mas eu vou reagendar. Então, assim, tu precisa... enche a tua agenda primeiro com aquilo que é
prioritário. Prioritário de ordem de importância, não necessariamente de tempo. Ok, esse é um ponto que já ajuda a conciliar. Aí tu falou, Vitor, mas como é que eu vou conciliar a demanda, trabalho, enfim, as rotinas do dia a dia? Bom, a gente também precisa lembrar que vão ter imprevistos. Então, e eu vi eu não lembro exatamente quem era o profissional, mas ela falava assim, a ordem é flexível. Então, eu inicialmente defino um planejamento, sabendo que aquele planejamento ele vai ser alterado. E a ordem é flexível. Então, eu tenho uma organização e mudo ela se houver uma urgência. No livro Virtude da Ordem, ele trata o quê? Ele traz a parábola do bom samaritano. Aquele cara estava passando pela estrada, viu uma pessoa caída no chão, né? E ele tinha o compromisso dele, ele tinha a agenda dele, ele tinha o que fazer. Ele parou o que tinha que fazer para atender. Então, a caridade é uma virtude muito, né? Superior à ordem nesse sentido. Então, a caridade, ela está acima da ordem. Então, por uma situação de caridade, sim, eu vou mudar. Na verdade, a ordem, ela é flexível. Então, mas a caridade, nesse sentido, ela mexeu no meu planejamento. Então, voltando para a tua pergunta, como conciliar essas demandas? Vamos lá. Primeiro, eu tendo critério claro, eu colocando na agenda aquilo que é inadiável, que é prioritário, e montando com os imprevistos. Terão. E aí, nesses imprevistos, tu vai usar o teu critério de novo. Cara, então, enfim. Em resumo, deveríamos ter uma agenda, ou pelo menos uma pequena lista, né, das prioridades do dia, do que a gente tem que fazer, ou que a gente não vai fazer, né? E é uma construção que teria que ser aprofundada. Mas antes de cair na agenda, eu tenho que ter qual é o valor que está por trás da minha agenda. Quais são as minhas prioridades? Deus, família e trabalho, eu, o que tá? Para depois entrar nas atividades. Então, um risco que a gente tem em gestão do tempo é ir direto para as atividades sem ter a base, a rocha, né? Sem ter a base daquilo que precisa. Aí, nunca vai ser perfeito, mas pelo menos te dá uma paz. Cara, eu botei os meios que eu podia. E não deu? O que eu não fiz hoje? Tem um ponto que tá lá de maneira bem rápida lá no guia, que é assim, e também começar a aprender a recomeçar, né? Não deu certo hoje, ok, para. E continua. Isso também foi uma da direção espiritual, que eu tava num ativismo e tal. Pô, passou essa semana e eu nem... E aí ele falou assim, então não precisa esperar uma semana para recomeçar. Recomeça no mesmo dia, pô, vacilei. E a gente tem a tendência não deu certo. Fiz meu planejamento, meu checklist, não deu certo. Então já mandou. Não, pera, não deu certo agora. Respira, volta, recomeça, replaneja e retoma. Não deu certo, ok. Não preciso esperar um mês, um ano desorganizado. Não, posso recomeçar já. Então, o não procrastinar, que tem a ver com as nossas virtudes, o recomeçar sempre e o mais rápido possível conta, o contar com os imprevistos é um ponto, assim, importante. Enfim, então, é a luta de todo mundo, eu acho. Muito né? bom. Não é... A vontade não é ficar aqui conversando bastante, né? Tomando café. Deixa para Mas tudo bem, outros podcasts virão, né? E se esse podcast agradou, né? Certamente aí o pessoal vai comentar e comentem, né? Deixem comentários, avaliem, pode criticar também, esse que vos fala e os convidados que a gente traz. Mas acho que é interessante, se você gostar, a gente pode trazer o Vitor outras vezes também, né? Acho que essa é a ideia, é a gente crescer e aprender junto. Vitor, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Foi uma honra para nós tê-lo aqui no episódio 1 do podcast Tudo Católico. E a gente ficou muito feliz. De fato, foi uma hemorragia de alegria. Realmente uma grande alegria tê-lo aqui. Bom, ficamos por aqui então. Não esqueça, né, de nos seguir. Canal no YouTube, Tudo Católico. Procura lá que vai achar facilmente. E Instagram também, tudocatólico.com.br. O podcast Tudo Católico também está lá no Instagram. E a gente vai seguir caminho, organizando a nossa vida, tentando gerir melhor aí o nosso tempo. Vitor, muito obrigado. Fica com Deus. Amém. Isso aí. Tamo junto.